Bom, então, tomem cuidado, tá, gente? Na hora de fazer os exercícios, tentem ler atentamente os enunciados para resolver de maneira tranquila, tá? As questões, por mais difíceis que elas possam parecer, entendam que elas não são tão difíceis assim, tá? Elas seguem uma lógica baseada no conteúdo. Então, nossa aula, eu quero fazer duas partes, na verdade. Eu quero que a gente veja a velocidade dos átomos, tá? Página 127, como que relacionam essas atividades, ok? Depois, eu quero falar sobre a energia interna de um gás, tá? Que também tem exercícios aí interessantes sobre esse conteúdo. Hoje à noite eu vou estar lançando as notas e aí vocês poderão ter acesso às notas lá, ver quanto foi que você ficou e tirar as dúvidas em relação a alguma avaliação. Eu não sei se eu já corrigi as provas, não, se eu não lembro se eu já mandei as provas de volta para vocês lá, a correção. Depois vocês deem uma olhada, se eu não tiver enviado, vocês me avisem que aí eu envio lá o resultado das provas para vocês terem acesso aí. Então vamos lá. A nossa aula ela se encontra na página 127, tá, do livro de vocês, né, no nosso livro. Puta, que frio. Então vamos lá. Página 127, tá? Deixa eu pegar aqui o livro de vocês, que eu estava com o livro do terceiro ano aberto. Vamos lá. Só um detalhe, tentem sempre estar entrando com o e-mail do PDA de vocês, tá? Que aí vocês entram, mais interessante vocês entrarem por lá. Bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu ver qual que é o módulo. É o módulo 5, é o finalzinho do módulo 5, tá? É o módulo 6. Deixa eu ver aqui. Finalzinho do módulo 6 aí. A gente está encerrando esse módulo aqui. A gente estava estudando a pressão exercida por um gás. Então, o Matheus está aí, né? Pessoal, vocês sabem do Pedro? Pedro, da Isabela. E seguinte, Matheus, vaza daí, viu? Bom dia, professor. Matheus, você não é lá Não, do vou sair, QI? vou sair, professor. Vou tirar ponto seu aqui. O cara tá fazendo aqui, rapaz. Vocês ficam mandando um link pro cara, né? É, Saudade desse rapaz, né? Vocês ficam mandando um link pro cara, o cara fica entrando aí. Pois vão estar aí dando conteúdo pro cara de graça, rapaz. Tem que pagar aqui lá também. Depois vou mandar pra Dona Rosa aí, cobrar ele lá. Olha só, então a gente havia estudado, né? A gente havia visto a pressão exercida por um gás, aqui na página 127. E aí, só para a gente recapitular, ó, o que foi que nós já havíamos abordado nos estudos anteriores? Primeiro, nós estudamos a equação de Kepler, que fala o seguinte: pressão vezes volume é igual a uma constante, tá? Que é o N e o R como constantes. O N é o número de mols, R é a constante universal dos gases. Eu indiquei no último vídeo, na última aula, qual era a página que vocês deveriam acessar para verificarem o R. E eu indiquei para vocês que a gente tem um vídeo lá no canal que vai falar sobre
essa grandeza, tá? Sobre a constante R. Então, essa foi a primeira equação que nós estudamos, que relacionava o quê? As variáveis de estado numa amostra gasosa, que é pressão, volume e temperatura. Depois a gente havia estudado que, como existe uma constante, que é o N e o R, que não se altera no gás, independentemente das mudanças de temperatura, de pressão e volume, vimos que existia uma relação entre essas grandezas num ponto inicial e num ponto final. Então, a pressão e o volume inicial dividido pela temperatura inicial permanecia constante aí no passado do tempo. Então, pressão e volume final eram iguais, né, em relação aqui à pressão, volume e temperatura inicial. Então, permanecia constante. E aí, a partir desse modelo, nós poderíamos definir 3 tipos de transformações termométricas a partir desse processo. Quais eram essas transformações? Isotérmica, temperatura constante; isobárica, pressão constante; isocórica ou isométrica ou isovolumétrica para volume constante. Então, eram as 3 temperaturas que nós havíamos estudado anteriormente, tá? Na aula passada, aí nós abordamos um aspecto interessante, que é qual? Quando a gente utiliza alguns tipos de gases, tá? Quando é somente com um tipo de gás, para ser mais específico, nós poderíamos relacionar aí a velocidade média das partículas, tá? Das moléculas da partícula do gás com a pressão. Então, nesse caso, a gente introduziu uma nova fórmula que era a seguinte, ó: a pressão era igual a 1/3 do número de moléculas dividido pelo volume, tá? Vezes a massa das moléculas e vezes a velocidade média das moléculas elevado ao quadrado. Então, a gente introduziu uma nova fórmula. Aqui é interessante eu ressaltar com vocês que vocês não precisam ter medo de resolver aí essas questões, tá? Não precisam ter medo. O que vocês precisam é ler a questão atentamente e verificar quais são as atividades aí que vocês precisam entender, para resolver, quais são os valores para poder resolver, tá? Bom, eu vou procurar aqui só um minutinho algumas questões para a gente resolver aqui, explicando para vocês sobre a pressão exercida de um gás, tá? Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Pior que eu não estou encontrando. Especificamente. Vamos lá. Achei aqui um interessante para a gente estar analisando aqui agora, tá? Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, essa questão aqui, ó. Tem ela dividida em A e B, tá? Encontre a velocidade média quadrática de uma molécula de nitrogênio a 20 graus Celsius. E letra B, a que temperatura a velocidade média quadrática será a metade e o dobro desse valor. Então, a gente tem letra A e B, né, dois itens, e além disso, a gente tem 2 contas para fazer aqui na letra B, que é calcular a metade e o dobro
da temperatura relacionada à velocidade média quadrática. Vamos pensar no seguinte, essas questões que é um pouco parecida, não sei se foi essa que eu coloquei lá para vocês também, lá no Classroom, que eu não lembro todas as questões de cabeça, né? Na verdade não lembro nenhuma de cabeça, mas enfim, esse tipo de questões, elas vão abordar o seguinte, quando eu falo de velocidade média quadrática, gente, a gente está falando justamente disso daqui, ó, dessa velocidade média que está elevada ao quadrado aqui, ó, é isso daqui que a gente vai calcular. Então, a gente precisa saber do valor da pressão, do valor da massa, do valor do volume e do valor da relação do N aqui. Então, para isso, quais são as informações que o texto traz para a gente? Ó, primeiro, a gente quer calcular sabendo que nós temos o nitrogênio a 20 graus Celsius. Bom, professor, mas ele não fala da massa, ó, não tem um M aqui, mas observa, a massa do nitrogênio, ó, é 28 vezes 10 ao cubo quilo por mol. Bom, professor, mas como que eu vou saber disso? Claro, numa prova, isso aqui você não vai saber decorado, essa informação aqui em prova, tá? Presencial, aqui você está na sala de aula, essa é a informação que o professor, que o Enem, que o vestibular vai passar para você. Numa prova online, que tu tem acesso à internet, numa prova, num trabalho de casa, isso aqui tu não tem que esperar na questão, tu tem que pesquisar aqui, ó, qual o valor da molécula, qual a massa da molécula de nitrogênio. Você pesquisa aqui e vai te dar esse valor, tá bom? Então, essa é a informação aqui para a questão. 28 vezes 10 a menos 3 quilograma por mol, ou seja, isso aqui é o valor do nosso N. A temperatura, 20 graus Celsius. Lembre-se dos nossos vídeos anteriores. Temperatura, quando estamos trabalhando na amostra gasosa, é necessário que ela apareça em Kelvin, ou seja, é só somar 273 e você sabe aí, então, o valor da temperatura. Essas são as informações. Ele quer que a gente calcule a velocidade média. Logo, como que eu vou calcular a velocidade média? Pessoal, é bem simples, olha só. Se eu tenho essa informação aqui e eu quero saber a velocidade média, eu vou passar tudo para o outro lado. Então, a velocidade média, ela vai ser o quê? Bem simples, gente, ó. A pressão já vai ficar aqui desse lado. O 3 que está dividindo aqui, o 1 vai passar para o outro lado multiplicando, então vai ficar 3 vezes a pressão. Esse M de massa aqui, ó, pessoal, junto com esse N e esse V que aparece aqui, ó, vai se tornar o nosso Mzão, ó. Olha só. Mas, professor, da onde que apareceu tal Mzão e a temperatura? Lembre-se de duas coisas muito importantes. Primeiro, o N, tá? É o Mzinho sobre o Mzão. Esse é o M. Ah, e da onde que apareceu a temperatura? Ó, tá vendo a temperatura aqui, ó? A temperatura, ela tá multiplicando a pressão aqui, ó. Ela passa multiplicando no lugar da pressão. Mas para onde foi a pressão? Lembre-se, pega esse V e passa para o outro lado multiplicando. Então, vamos reestruturar as nossas fórmulas. Vamos lá, vamos reestruturar as nossas fórmulas. PV é igual a nRT. Então, se eu não tenho uma informação da pressão na minha questão, e eu quero saber a pressão, eu vou passar o volume dividindo. Ó. Então, a pressão nada mais é do que nRT sobre o V. Então, no lugar da pressão da nossa fórmula original, que é essa aqui, ó, a fórmula do livro, do caderno, do livro, eu vou substituir o nRT aqui, tá? Eu quero saber a velocidade. Então, vamos partir para o próximo passo. N, eu não tenho N, tá? O N vale quanto? O N, pessoal, é o Mzão, é o Mzinho sobre o Mzão, tá? Em outras palavras, eu quero aqui, ó, nessa fórmula final, eu quero saber a velocidade ao quadrado, ó, que vai ficar o quê? Se eu pego essa fórmula que está aqui, ó, essa que está aqui, tá? E eu faço algumas substituições nela, eu vou mostrar aqui para vocês desse lado, depois eu copio do outro lá para ficar mais organizado, mais bonitinho. Então, deixa eu fazer aqui para vocês entenderem o processo que eu estou querendo organizar. Então, ó, o 3 vai passar multiplicando a pressão, tá? Então, deixa eu ver aqui, vai ficar 3 vezes a pressão. O volume está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. O N aqui, ó, tá em cima, então passa para o outro lado dividindo o N. Quem mais? Ó, esse M aqui vai passar para o outro lado
dividindo. Então, se você observar bem, ó, tá vendo aqui que o N é M sobre N? Então, se você quer saber o Mzinho vai ser o N vezes o Mzão, nosso M. Mas nós não queremos saber o Mzão, o Mzinho, né? A gente quer saber o Mzão. Então, o Mzão vai passar para lá e o N dividindo. Então, deixa eu organizar aqui para ficar mais simples e nós compreendermos aqui a nossa ideia. Então, o Mzão vai ser o Nzinho sobre o contrário. O M pequeno, o Mzinho sobre o Nzinho. Vou passar o M multiplicando e o N dividindo. Aqui eu tenho a pressão. E aqui eu tenho o valor do Mzão, que a gente quer determinar. Que seria o Mzinho sobre o N. Bom, mas como que isso vai se encaixar na nossa fórmula aqui? Bem simples. Primeiro, quais são as informações que o texto traz para a gente? Ó, a massa e a temperatura. Essas são as únicas informações que são dadas, tá? Lembrando que o R é uma constante, e aí a partir disso eu posso tentar encontrar aí o volume. Uma outra coisa que é útil nessas questões, gente, observe que eu não estou respondendo, tá? Eu estou só mostrando para vocês como que organiza os dados. É a densidade. Densidade é massa sobre volume, tá? Então a gente relaciona também aí a densidade, que pode ser indicada pela letra D, mas também pode ser indicada pela letra Rho, que foi, a gente fez até um exemplo na última aula, falando sobre ela, tá? Em que a densidade, ela pode ser indicada pela letra Rho. E aí, que é essa letrinha aqui, tá? E aí, como a gente viu na última aula, a densidade, ela substitui, então, o valor de N sobre V, tá? Uma coisa importante aqui, ó. A densidade, ela substitui, né? Ou nessa forma da letra D ou nessa, ela substitui aí as informações da fórmula, que é justamente o N sobre o M e V de volume, tá? Então, nessa fórmulazinha aqui, ó, o NV e M vai ser substituído pela densidade do gás, que também não é indicado aqui na questão para a gente qual é a densidade do gás, mas isso aqui a gente não vai usar para resolver nossa fórmula. A gente vai usar o quê? No lugar da pressão, vai aparecer o RT. Então, isso daqui que a gente tem que entender. Ó. O RT, o NRT, ele aparece. Só que o N e o V vai ser o quê, gente? Vai ser justamente o Mzão, ó. Vai substituir o N e o V, já que a densidade se relaciona assim, ó. Então, vai ser substituído pelo Mzão. Então, aqui embaixo vai aparecer o Mzão na nossa fórmula. E aí é só substituir. Semelhante ao que a gente viu na página 128 do livro, tá? Na questão 7. Vocês observarem, na questão 7, a gente tem essa informação aí de resolução, tá? Algumas pessoas mandaram mensagem aqui, mas não é nenhuma da turma, né? Só a Anabel que mandou mensagem agora, mas já respondi. Bom, então vamos lá. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês, né? Quais são as dúvidas de vocês em relação ao cálculo dessa velocidade aqui? Para ficar mais conciso, né? Eu saber o que vocês têm de dúvida. Porque só eu ficar falando, que às vezes para mim fica claro e para vocês não, né? Então é interessante que fique claro para vocês também. Eu acho que nesses exercícios a parte mais dificinha é a da constante R. A da constante? Sim. Mas a constante R, você lembra que tem na página, deixa eu ver aqui, acho que é 116. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, 113 tem as informações sobre a constante. A constante R, deixa eu abrir aqui um slide, que eu já até anotei no slide aqui, no dia que eu dei aula para vocês em relação a isso. Deixa eu ver se não, né? Acho que é aqui. Não foi nesse. Deixa eu só achar aqui o R. Teve uma aula que eu expliquei justamente só o R para falar sobre essa parte do valor do R. Também não é aqui ainda.
Bom. Que excesso de excluir, meu Deus. Isso aqui é energia potencial, então não é essa. Bom, então eu não vou achar aqui, mas deixa eu escrever aqui para vocês que é o seguinte. Primeiro, ó, nas constantes, na R, né, constante R, o que a gente define é o seguinte. R é a constante universal dos gases, tá? A letra Rzinha aqui maiúscula. E ela vai ter alguns valores específicos. Um deles, todos eles você vai encontrar lá na página 113, tá? Aqui, ó, o primeiro deles vai ser esse aqui, ó. 0,82. Deixa eu até fazer ali em cima para caber tudo bonitinho aqui. Então, isso aqui é só se tratando da letra R, tá? Um dos valores para a letra R é esse aqui, ó, 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. O segundo valor que nós temos é o 0,8,31. E aí eu vou explicar para vocês quando é que vocês têm que usar um, quando é que vocês têm que usar o outro, só olhando para as grandezas do exercício, tá? Joule de energia por mol, temperatura em Kelvin. Bom, que vale existe um outro valor, que eu não vou me recordar agora, mas que ele não é tão usado. Aqui a gente vale ressaltar um ponto importante, tá? Os mais utilizados é esses dois aqui, tá? E aqui, o que eu tenho que explicar para vocês? Primeiro, a gente vai usar esse primeiro valor para constante quando a pressão está em atmosfera, volume está em litros, tá? O número de mols está em mols, né? Bem interessante isso, né? Massa molar. E a temperatura está em Kelvin. Observe que a temperatura permanece em Kelvin e o número de mols aqui permanece em. E aqui vale ressaltar que a gente vai utilizar o 8,31 quando a pressão, gente, ela aparece em Newton por metro quadrado, tá? Ok? E o volume, que não está aparecendo aqui volume nem pressão, mas já indicando para vocês, ele está no sistema internacional em metro cúbico. Quando for em litros e atmosfera, nós utilizamos essa fórmula. Quando a pressão for em metros, Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, tá? Então, se isso for, nós vamos utilizar 8,31. Nesse exercício que eu passei para vocês aqui, ó, que eu mostrei para vocês agora, por que a constante está dando em 8,31? Se você notar aqui, ó, a massa que é pesquisada, esse aqui tanto faz o valor que você fosse utilizar, desde que quando você fosse usar a massa, se você utilizar aqui gramas por mol, aí você tem que usar 0,082. Se você usa quilos, então você tem que colocar aqui o valor da temperatura tem que sempre estar em Kelvin, e aí na constante você usa o 8,31, já que aqui está sendo utilizado dentro do sistema internacional, tá bom? Ficou claro isso para vocês? É claro que essa questão em particular aqui, ó, essa daqui, ela é uma questão que não aparece as principais variáveis da nossa fórmula. Quais são as principais variáveis? Ó, o número de mols, o número de moléculas, o volume, a massa da molécula e a velocidade ao quadrado, na verdade, a pressão, né? Porque a velocidade ao quadrado é a variável desse problema. E aí, a gente tem que só tomar alguns cuidadinhos aí nessa questão. Deixa eu só isolar o negócio aqui, só pensar aqui, ó, porque olha só, se a pressão é igual, né, a nRT, e eu quero saber, por exemplo, se eu quero saber o valor da pressão aqui, se você notar a nossa fórmula, ela é essa aqui, ó, pressão é 1/3, o Mzinho sobre o volume, vezes a velocidade média ao quadrado, tá? Bom, se você pensar aqui, ó, pegar esse V aqui e passar por outro lado multiplicando aqui, ó,
você vai ter isso aqui, ó, PV, tá? E passa, por exemplo, 3 multiplicando também. 3PV igual ao quê? Vai sobrar desse lado direito aqui, ó, o Nzão, o M' e o V ao quadrado com essa barra em cima, tá? Desse outro lado aqui, se você pensar, ó, você pode pegar esses valores aqui, ó, e substituir no lugar do PV, ó. Então aqui vai ficar, ó, 3 nRT sobre o Nzão vezes o M' vezes a velocidade ao quadrado. Só que se você lembrar também, ó, esse Nzinho aqui, ó, ele é o M sobre o Mzão, tá? Só que nesse contexto aqui, esse M é o M', para não usar um outro M diferente. Então aqui vai ficar, ó, M' RT no lugar do M. E aí o Mzão vai dividindo, ó. E aí nós teremos o N, M' e V ao quadrado. Outro ponto importante aqui é que a gente pode fazer a simplificação dos M's, né? Olha só, esse M cortaria com esse M aqui. Aí, esse expoente aqui vai passar para o outro lado na forma de raiz. E de onde que vai sair esse Nzão aqui, né? Esse Nzão aqui, gente, é o nosso número de moléculas, né? O número de moléculas que a gente está multiplicando no nosso sistema. Página 177, deixa eu voltar para lá. Página 127, desculpa. O Nzão é o número de moléculas da massa M. Então, quando a gente está multiplicando por N, a gente está perguntando quantas moléculas, na verdade, vai ter o nosso sistema. Então, a gente pode resumir a nossa fórmula, né, retirando o número de moléculas, que tanto faz. Nesse contexto aqui que a gente quer saber a velocidade delas, a gente não precisa saber quantas moléculas tem para calcular a velocidade. Então, a velocidade média das moléculas será o seguinte, ó, velocidade, ó, 3, o R e o V, né? Só que o RV não, que é RT, né? Coloquei V aqui, não sei porquê, é um RT. Então, RT dividido pela massa Mzão, ó, ele está aparecendo aqui, e esse expoente 2 vem para o outro lado na forma de raiz. Então, aqui, ó, o que é feito para resolver essa questão é o que nós chamamos de manipulação da fórmula, para a gente poder chegar numa fórmula em que a gente tem todos os valores. Porque observem, eu não sei a pressão do gás, não é dita a pressão do gás aqui, tá? Não é dito o volume do gás, e só é dito para a gente o valor da temperatura só. E como ele fala que as moléculas são de nitrogênio, então a gente precisa só calcular aqui, pesquisar, na verdade, qual que é o valor da massa do nitrogênio para poder substituir aqui no lugar do M. Se eu escolho a massa dentro do sistema internacional, isto é, em quilos, se eu escolher em quilos, então a constante R tem que ser aquela dentro do sistema internacional, 8,31. Se eu escolho, por exemplo, em gramas, aí eu, em vez de usar o 8,31, eu tenho que usar o 0,082, tá? Então, depende se eu vou usar aqui em gramas por mol e aqui em quilograma por mol, tá? Dentro do sistema internacional. Ficou alguma dúvida? Aí depois que a gente... Quando a gente usa o 8,3, a gente está na pressão Pascal. Sim. E de Pascal 0, para ATM, a gente divide por 10 elevado a 5. Isso. Então, por que a pressão a constante R quando vale 8,3, se a gente dividir por 10 a 5 não daria 0,082? Por causa disso aqui, jovem, ó. Volume, que é litros. Ah, tá. Ok. Ainda tenho litros aqui. Por isso que não é direto essa transformação. Se não tivesse volume aqui envolvido dentro desse contexto, aí seria simplesmente isso. Por exemplo, igual acontece com quilômetros, né? De quilômetros para metro, você pode dividir diretamente por 10, né? Nesse caso, de quilômetros para metro, você vai multiplicar por 10 elevado a 3, né? Por 1000. Vai direto porque não existem outras informações. Existem algumas grandezas que dá certo você fazer o cálculo direto por conta disso. Um que não dá certo
quilômetros por hora se você fizer o cálculo na forma direta para metro por segundo. Isso aqui se você prestar atenção, isso aqui é 1.000 metros, isso aqui é 3.600 segundos, tá? Mas se você fizer, por exemplo, a multiplicação direta, isso aqui não vai dar certo. A gente faz justamente o contrário, né? Do maior para o menor a gente divide, que é justamente o contrário do que é feito no quilômetros por hora ou em horas para segundo. A gente, na verdade, divide por 3,6. E do menor para o maior a gente multiplica. O que geralmente é o contrário. Do maior para o menor a gente multiplica e do menor para o maior nós dividimos, né, pelo valor. Então, às vezes dá certo, às vezes não, né? Esse caso, por exemplo, aqui é justamente o contrário. Então, só explicando aí, tá? Por que não é a relação direta? Porque tem o volume aqui, ó. Observe que aqui o Joule, ele vai substituir a pressão e o volume, que aqui vai ser dado em dados de energia, que vocês vão ver já já a relação de energia interna de um gás, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Depois que ficar claro essa ideia aqui do cálculo da velocidade, para calcular as temperaturas aqui, é só substituir nas fórmulas, né? Vocês podem ver que está bem grande, que na verdade isso aqui é uma temperatura, isso aqui é outra temperatura, tá? Ela é um pouco complexa, porque a gente tem que calcular aqui a metade e depois o dobro, para saber o valor final. E aí é por isso que parece ser um tanto quanto difícil de se calcular. Tá? Deixa eu fazer essa questão aqui passo a passo com vocês, e aí depois a gente vai fazer a questão de energia, energia associada aos gases, tá? Então vamos pegar essa questão aqui passo a passo para fazer ela. Então, o que eu preciso fazer nessa questão para poder resolver ela? Primeiro, eu preciso lembrar que para eu calcular a velocidade média, eu preciso resolver essa continha aqui, ó. Pressão é 1/3, tá, do número de moléculas vezes a massa dessa molécula dividido pelo volume multiplicado pela velocidade média dessas moléculas ao quadrado, tá? Só que em contrapartida, além de ter essa informação, já que eu não sei qual que é o valor da pressão, eu não sei quantas moléculas são, e eu não sei qual que é o volume de gás que eu tenho para poder resolver essa questão, a gente vai ter que recorrer, para resolver ela, a fórmula dessa aqui, ó, pressão vezes o volume é igual a nRT. Já que eu não sei a pressão nem o volume, eu vou pegar o volume e vou passar para cá, multiplicando. Ó, PV igual... Aí de quebra, eu vou passar esse 3 aqui que está dividindo também para o outro lado, multiplicando. 3. E aí vai sobrar essas informações para mim. Ó, N, M e a velocidade média ao quadrado. Só que nesse caso aqui, esse N e esse M aqui, ó, quando a gente passar para o outro lado aqui, primeiro, ó, o PV vai se transformar em nRT, então aqui já tem, ó, esse, N vezes R vezes T, aí eu vou deixar desse lado aqui só o V ao quadrado, e do outro lado eu vou passar o Nzão e o M aqui, dividindo, tá? Lembrando, ó, esse Mzinho que está aparecendo aqui é de uma única molécula, tá? Deixa eu fazer a legenda aqui para ficar claro para vocês, ó. Uma única molécula. Se vocês voltarem lá na página 113, 116 por aí, vocês vão encontrar essa relação aqui, ó. O N, ele é o M sem esse aposto aqui, sem essa linha aqui do lado dele, sobre o Mzão. Isso significa dizer, pessoal, o seguinte, que o M', ó, esse M' aqui, ele, na verdade, quando multiplicado por N, ele vai ser o número da massa de todas as moléculas, tá? Então, esse aqui, ó, é de todas as moléculas juntas. Todas as moléculas. Ou seja, no nosso contexto aqui, a gente pode dizer que o Mzão, ele é o Mzinho sobre o N. Ou, se você substituir na fórmula do Nzão e do M', vai ficar assim, ó. Por que eu estou fazendo esse cálculo aqui do lado? Para vocês verem por que vai sumir esse M' e o N. Por que ele some? Aí, ó,
Tá vendo que o N está aqui dividindo? Ó, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Fica N sobre Mzão igual a quem? N vezes M'. Essa é a informação que nós temos. Ó. Então, no lugar desse Nzão e M' vai ficar quem? Ó? Vamos substituir aqui o valor corretamente. Vai ficar o N pequenininho e o Mzão maiúsculo. Então, esse aqui é o valor da velocidade ao quadrado. Pronto. Feito isso, aí a gente pode simplificar. Posso simplificar esse N com esse N e vai me sobrar essas variáveis. Se vocês quiserem, tira um print aí para anotar, se vocês quiserem, que eu vou apagar esse lado aqui para poder resolver o cálculo todo, tá? Professor, Sim? quando a constante é 8,3, tá certo dizer que é pressão atmosférica vezes metro cúbico sobre Kelvin vezes mol? Sim, também. Porque você Tá. está utilizando no sistema padrão, né? Certo. Então, o que difere ele do 0,082 seria a pressão atmosférica que vai para TM e metros cúbicos que vai para litro. Sim. Essa é a diferença. Então, tipo, Em a tese, única né? diferença deles são divisões e multiplicações de base 10. Por que que esse 8,3 eu não consigo, através de multiplicações e divisões de base 10, chegar no 0,082? Porque, na verdade, se você observar, todas essas constantes, ó, elas são tudo aproximações. Eu não queria abrir um negócio aqui, mas deixa eu abrir com você, para mostrar aqui mais explicitamente aqui. Eu não queria abrir porque é um material de outra escola, né? Só porque já está tudo... É porque eu pensei que eu tinha anotado isso aqui em algum lugar para passar para vocês. Mas acontece que não tá. Deixa eu ver se está aqui. Para não precisar ficar escrevendo tudo. Deixa eu ver, acho que vai ser no outro livro. Deixa eu ver se é nesse livro aqui. Aqui no sistema internacional. Porque tipo assim, tinha todas essas relações das grandezas, do calor, das constantes, bem bonitinho aqui, bem organizadinho. Eu queria passar para você assim. Eu não mandei no grupo uma imagem, um recorte de imagem que falava sobre isso? Aqui, ó. Então, basicamente é isso aqui, João. Ó. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Basicamente isso aqui, ó, a relação do R. Ó. 0,82, quando você está envolvendo a atmosfera em mol, tá? 8,31, quando você está em joule, mol e temperatura, e 62,3, que é milímetros de mercúrio, mol e Kelvin. A relação aqui, João, é a seguinte. Você concorda comigo que isso aqui é volume e pressão em cima? Ó? Só que você vai observar que na segunda parte, isso aqui é energia, tá? Sim. A unidade de energia que é joule. Eu não lembro, mas vamos dar uma sondada aqui na internet, qual que é a relação entre energia e pressão. Pressão e volume. Vamos ver se tem alguma relação aqui direta. Então, vamos analisar o seguinte, ó. A energia, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, ela é a pressão vezes a variação de volume. E essa relação aqui, ó, ela é dividida por 2, é multiplicado por 3 e dividida por 2. Então, ela não é uma relação direta, ó, em relação a volume e pressão. Ela não é. Além do que,
por mais que haja uma aproximação, a aproximação de fato entre isso daqui, ó, entre atmosfera e Pascal, ela também não é direta, tá? Basicamente, essa pressão, ela, quando você transforma de Pascal para a atmosfera, que a gente diz, divide por 10 elevado a 5 ou 10 elevado a exatamente, mas isso não é bem assim, tá? É 1,01, se eu não me engano, vezes 10 elevado a 5, tá? Então é por isso que dá essa diferença aí também. Deixa eu ver aqui, 10 elevado a 5. Faço uma ideia onde é que está o elevado aqui, mais aqui, elevado a 5. Você vai multiplicar, por exemplo, por esse valor aqui, ó, 0,082 aqui. Então, é basicamente a aproximação, você está vendo aqui, ó. Então, aqui, quando você faz o arredondamento desse valor aqui, ó, e, claro, além disso, o volume tem que estar dividido por 1000, né? Então, você tem que dividir por 1000 aqui o volume, já que a relação entre volume e litros é 1000, 1 litro equivale, melhor, 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, então, se você dividir por 1000 aqui para transformar aqui, vai ficar com esse valor aqui que a gente obteve anteriormente, esse aqui. Vai dar 8,32. Porém, em geral, a gente faz arredondamento. Então, se você fizer um arredondamento aqui, vai dar aproximadamente 8,3, na verdade, né? É claro que existem outros valores aqui depois, são valores praticamente irracionais, infinitos aqui. Então, vai ter essa aproximação para 8,31. Deu para entender? Sim, eu tinha entendido, é que eu estranhei um pouco, porque, que nem a gente viu aí, a aproximação ia para 8,30. Se a gente aproximasse para cima, ele bota esse 1 na frente. Porque Diferente, por exemplo, do 62 ali, porque se a gente passa de ATM para milímetros de mercúrio, a gente multiplica 0,082 por 62 e dá certinho, 62,3. Ok. Tá. Aí aqui, essa relação aqui é porque esse número aqui ele vai ter vários casos decimais, né? Então, provavelmente depois desse 2 aqui vai vir um 7, um 8 ou um 9, e aí por isso que é como se ele acrescentasse 1 aqui nesse valor. Porque, na verdade, nós não sabemos o que vem aqui depois, né? Para a gente poder fazer esse arredondamento e tal. Então, ele faz esse valor aqui, mas... Ali naquela aba que você tinha aberto, a gente viu a relação de energia para pressão e volume. Sim, é o que a gente vai ver agora, estudar na apostila. Tá. Mas a gente não pode dizer, então, que no caso joules é igual a PA vezes metros cúbicos. Em termos de unidade, sim. Mas é como eu mencionei para você só, na hora da conversão, que na verdade o problema não é como você relaciona isso aqui. Que é justamente isso, se você olhar aqui, ó, atmosfera e litros, depois no sistema internacional, que é pressão, PA e metros cúbicos, isso transforma-se em joule no sistema internacional. Porque o cara poderia ter colocado aqui, ó, PA metros cúbicos aqui. Não sei porque ele colocou em termos de energia, né? Mas ele deixou assim. Porque geralmente esse aqui a gente vai estar utilizando também para resolver alguma questão ou outra de energia daqui a pouco. E aqui, então, a grande sacada dessa questão aqui, né, desse problema das conversões, é que nós precisamos entender que os valores reais, eles não são tão bonitinhos quanto os valores que de fato a gente utiliza na prática. Na prática aqui das resoluções, se vocês notarem, nós damos algumas pinceladas. Por exemplo, a aceleração a gente usa como sendo 10 e ela não é 10, né? Ela é aproximadamente 9,8. E aí a gente faz algumas substituições para simplificar, né? Vamos deixar isso aqui mais fácil. Então a gente geralmente deixa as coisas mais fáceis do que elas são. Por isso que às vezes alguns valores não batem exatamente, tá? Entendeu? Entendi, obrigado, professor. Tranquilo. Bom, então vamos só finalizar aqui, ó, para saber a velocidade, o que a gente faz, ó? A gente passa o expoente 2 para o outro lado na forma de raiz quadrada. Aí fica 3RT sobre o emissão. Aí é só substituir os valores, ó. Se você observar na questão,
O R, né, como a gente estava discutindo, o R vai ser 8,81. A temperatura, ela é adicionada com 273, então vai dar 293, já que a temperatura tem que estar em Kelvin. E o Mzão, só uma pesquisadinha rápida na internet, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 28 vezes 10 a menos 3. 28 vezes 10 a menos 3, que está no Sistema Internacional para Massa. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Aí, claro, né, a gente pega aqui a calculadora, a gente poderia sim fazer passo a passo esse cálculo, eu não vou fazer, né, que é só fazer o seguinte, ó, vamos limpar aqui, ó, é a raiz quadrada, eu vou abrir o parênteses, aí 3 vezes 8,31 vezes 2,93, eu vou fechar o parênteses, colocar o dividido, abrir parênteses e fazer 28 vezes 10 elevado a menos 3. Aí o menos 3, para ficar registrado, eu vou colocar aqui, ó, ele dentro do parênteses, ó, menos 3, para que a calculadora entenda que é todo mundo aí. Aí eu vou colocar mais um parênteses aqui, para dizer que todo mundo aqui tá dentro da raiz quadrada. Tá? Essa raiz quadrada está cobrindo todo mundo, porque ela está cobrindo o que está dentro do parênteses. Então, os dois parênteses de fora aqui, ó, esse e esse aqui, os primeiros, e o último vai ser para todo mundo. Esse daqui vai estar correspondente com esse aqui, ó. Deixa eu ver, não sei se eu tenho como aumentar aqui, né? Mas não fica maior. E aí, fazendo tudo isso, o resultado vai dar 51. Então, a velocidade, depois de simplificada, vai dar 51 aí. Aproximadamente 51 metros por segundo. Isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque se eu não utilizo o Sistema Internacional de Medidas, a gente não pode dizer, nesse caso, que o resultado vai dar o indicado, tá? Bom, aqui ele está dizendo para mim que deu 511, né? 511, deixa eu ver aqui na calculadora se eu errei alguma coisa. 3 vezes 8,31. 290. Ah, tá. Eu coloquei uma vírgula aqui, ó, em 293. Ó. Por isso que não deu. Então dá 511 aí. Então, tome cuidado aí. Se errar uma vírgula, erra o cálculo, viu? Então eu coloquei uma vírgula aqui no 293 aqui que não precisava. Não precisava, não tem essa vírgula, tá? Então, só esse errinho aí para não dar o mesmo valor do que está lá. Então, isso aqui é para calcular só a letra A, tá? Que é para calcular a velocidade média. No item B, ele pede para ser calculado o valor da temperatura, a velocidade média quadrática, quando ela for a metade, depois quando ela for o dobro. Quando ela for a metade, o cálculo que tem que ser feito é esse mesmo aqui, ó, essa mesma formulazinha aqui. A gente não vai mudar a fórmula. Então, é essa formulazinha aqui. Então, deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Então, limpando aqui, ó. Agora foi. Vou dar uma limpadinha aqui para ficar mais de boa. Então, para calcular a metade, a gente precisa fazer isso daqui, ó. A velocidade pela metade. Então, a velocidade dividido por 2. Isso aqui tem que ser igual a essa fórmula aqui, ó. 3RT. Só que ao invés de calcular assim, pessoal, ó, desse formato aqui, o que a gente vai fazer? A gente quer saber a temperatura. Então, a gente vai primeiro isolar a temperatura, ó. Então, vou passar as letras para o outro lado. Primeiro, eu vou passar a raiz quadrada para o outro lado ali, elevado ao quadrado. Então, vai ficar a velocidade dividido por 4, tá? Aí vai ficar 3RT sobre o Mzão. Aí depois eu passo o Mzão que está dividindo por outro lado, multiplicando, ó, velocidade ao quadrado vezes o Mzão, dividido por 4. E o 3R eu vou passar aqui para baixo, aqui, ó. Então, vai ficar aqui desse formato, ó. Isso aqui é a temperatura. Então, para eu calcular a temperatura na metade, eu vou fazer isso aqui, ó. Velocidade ao quadrado vezes o Mzão, dividido por 12 R's. Então, isso aqui é o que vai encontrar aqui no final, ó. Essa formulazinha aqui, ó. Temperatura é M vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 12 vezes o R. Aí é só substituir o valor, ó. A gente já viu que a velocidade é aproximadamente 511, então vai ficar 511 ao quadrado. A massa do
do hidrogênio, a gente viu aqui na questão que a massa vale 28 vezes 10 a menos 3, então é 511 vezes ao quadrado, né? Vezes 28 vezes 10 a menos 3, dividido por 12 vezes a constante R, que é 8,31. Aí é só usar um calculador aí e chegar no resultado de maneira bem tranquila. Ó. É só fazer aqui, ó, parênteses, 511 ao quadrado, vezes 28 vezes 10 elevado aí a menos 3. Lembrando que como está negativo, a gente vai ter que colocar o parêntese e mais um parêntese para o primeiro lá. Dividido por, abre parênteses, 12 vezes 8,31. E aí, pronto. Dá um enter, dá 73 graus, 73 Kelvin mais ou menos, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai dar 200 aqui, né? Menos 200. Bom, o que eu errei aqui de cálculo? Vamos ver aqui. Ao quadrado. Por 12 vezes. Deixa eu ver se eu coloquei algum valor errado. 512 ao quadrado, ok. 28 vezes 10 a menos 3, ok. Dividido por 12 vezes 8,31. É, para isso aí mesmo. 73. Bom, por algum motivo, esse valor que eu estou encontrando aqui não bate com esse valor que está aqui, ó. Ah, beleza, tá certo, gente. Eu que estou doido aqui, ó. Tá certo. A temperatura é 373 graus Kelvin, né? Que aí se você somar aqui mais 273, menos, né? Porque você está transformando no contrário, menos 273, vai dar aí aproximadamente menos 200 graus Celsius aí. Que é eu que estou lendo errado aqui na questão, tá? Então é isso mesmo. E para calcular o dobro, você vai fazer o mesmo cálculo, só que em vez de você dividir por 2, você tem que multiplicar por 2 para poder encontrar aí a velocidade, que é o dobro, tá? Então, de forma resumida, seria isso daí que a gente tem para calcular. Bom, tudo isso aqui é só para a gente reentender, né, esse processo de associar pressão, volume, temperatura com a velocidade média das partículas. Observe que dá um certo trabalho. Ah, aqui tem uma coisa bem interessante. Ó. Se vocês notarem, na página 129, desculpa, vocês vão encontrar aqui a massa molecular de algumas substâncias, tá? Só que aqui, lembrando, isso aqui está em gramas, ó. Então, no caso do nitrogênio aqui, ó, 28, só que está em gramas. Então, para eu poder transformar isso em quilograma, eu tenho que fazer divisão por 1000. Dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. Por isso que nesse exercício que eu fiz agora, que eu mostrei para vocês aqui, tá? A massa do nitrogênio está 28 vezes 10 a menos 3, porque está em quilo e não em grama, como está nessa tabelinha aqui, ó. Vocês podem observar que alguma questão que eu passei lá no Classroom para vocês, né, aqui, ó, essa atividade aqui, vocês devem, né, podem observar que provavelmente vai ter alguma questão parecida com essa, ó. Alguma não, tem 3 questões parecidas com ela. Por exemplo, essa aqui, ó, medindo a temperatura, tem a temperatura em Kelvin aqui, e fala do hidrogênio. Nessa do hidrogênio, vocês vão fazer o uso do nitrogênio? Hidrogênio, então vocês vão fazer uso aqui, ó, hidrogênio aqui, ó, é 2 gramas por mol. Se você quiser transformar, então, em vez de transformar, deixar assim, vocês vão transformar em quilogramos, então tem que dividir por 1000 para poder chegar nesse resultado. Ou seja, pode ser 0,002 ou pode ser 2 vezes 10 a menos 3, também está correto, tá? E aí na outra questão é o argônio. O argônio é 28,8. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. E nessa última aqui, ó, é o gás ideal, mas ele não fala aqui qual é a substância, mas eu dei aqui o valor da massa, ó, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31, tá? Então, isso aqui é para vocês resolvam e digitem a resposta aqui embaixo, tá?
Vocês digitem a resposta de vocês aqui embaixo. Mas vamos para frente, para a gente falar sobre a energia interna de um gás, tá? A gente precisa entender que a energia de um gás, então, partindo para frente aqui, a gente precisa entender que a energia interna de um gás, denotada pela letra U, vocês vão encontrar com a letra E aqui na apostila de vocês. Então, a energia interna é a energia cinética das partículas. E ela nada mais é do que uma constante vezes a temperatura. Essa constante aqui, ela de fato depende do tipo do gás, para a gente poder relacionar. Em alguns modos, tá? Se for um gás com uma única molécula, tá? O valor vai ser 3/2. E aí, isso aqui tem uma coisa interessante. Lembre-se que nós havíamos estudado essa relação aqui, ó. Vou voltar aqui. Essa daqui, ó. PV igual a NRT. Então, eu posso passar esse carinha aqui dividindo. E aí, associar que a temperatura, ela seria PV sobre o NR. Então, tem uma constante multiplicando aqui essas variáveis. E aí, nós vamos ter essa primeira fórmula, energia cinética de um gás, tá? Das massas moleculares de um gás, vai ser 3/2 vezes uma constante K vezes a temperatura. Essa constante K depende aí do tipo do gás, depende de algumas outras informações que podem aparecer no exercício, tá? Geralmente é indicado para nós. Essa equação mostra que para dada temperatura, as moléculas de um gás qualquer que seja ele, tem em média a mesma energia cinética. Dessa maneira, a temperatura absoluta de um gás é diretamente proporcional à energia cinética média de translação das moléculas, ou seja, a energia do gás ele vai ser 3/2 vezes a quantidade de partículas, tá? N partículas, vezes a constante, vezes a temperatura. Quando as moléculas se tornam mais complexas, como por exemplo o oxigênio e as moléculas de nitrogênio aqui, ó, biatômicas, ou seja, com 2 átomos, né? Ou NH3, ou seja, um átomo de hidrogênio com 3 átomos de hidrogênio, que é poliatômicas, né? 4 átomos, elas passam a ter estrutura interna. Em tais situações, temos que levar em consideração outras formas de energia, além da energia cinética do movimento das partículas. Então, isso aqui é só uma observação para o futuro, tá? Aqui vale ressaltar que, no que aparece aqui no tocante da nossa apostila, geralmente, tá? As fórmulas que vão envolver aqui o cálculo da energia, elas são as fórmulas baseadas tanto nessa expressão, quanto baseada nessa outra expressão aqui, ó. Deixa eu escrever essas expressões para a gente. Primeiro, PV igual a NRT, novamente repetindo a mesma fórmula para vocês, só tem que ter essa aqui gravada na cabeça, porque essas informações aqui, essa relação, ela indica para nós não só essa relação direta para quando nós estávamos estudando a equação de Kepler lá atrás, como também informando para a gente o assunto da aula de hoje. Então, uma outra informação importante é nós entendermos que a energia ela vai ser 3 meios, tá? Vezes o Nzão, vezes uma constante, vezes a temperatura. Essa constante aqui, algumas vezes ela vai ser simplesmente essa constante vai ser simplesmente o PV aqui, PV sobre R, algumas vezes, ou NR. Então, depende aí do contexto, a gente tem que tomar cuidado com as observações. Bom, vamos ver aqui o exemplo, ó, dado na questão aqui, a questão 1. Ó. Tem o recipiente, aí dá o volume do recipiente, é indicado para a gente o número de mols de hidrogênio, a temperatura, e ele pergunta o seguinte, ó, suponha que o hidrogênio se comporte como um gás ideal e que seja indicado para a gente a massa de uma molécula. Lembre-se, massa de uma molécula, M. Massa molecular de todas as moléculas é o Nzão vezes o M'. Então, grava isso aqui também. Aí a letra A diz o seguinte, ó, qual é o número de moléculas de hidrogênio? Então, o número de moléculas de hidrogênio vai ser o número N, um Nzão, que vai ser
o número de Avogadro, N0, então a gente precisa pesquisar o número de Avogadro e multiplicar pelo Nzinho, que é o número de moléculas. Se eu tenho, nesse caso aqui, 4 moléculas de hidrogênio e pesquisando ou vendo na tabela periódica o número de Avogadro do hidrogênio, vai ser 6,02 vezes 10 a 23. É só multiplicar, então, por 4, ou seja, 2,4, aproximadamente, claro, né, 2,4 vezes 10 a 24 moléculas. Isso aí é o Nzão. Então, esse aqui ó, é o N' e esse aqui é o Nzão. Então, para eu saber a massa molecular do hidrogênio, eu vou fazer o Nzão, que é esse aqui, ó, 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de hidrogênio, vezes a massa molecular do hidrogênio, que é dado por 3,4 vezes 10 a menos 27. Então, é só fazer essa multiplicação e eu encontro, então, esse M, tá? Vamos ver o que diz a B. Qual é a pressão que esse gás exerce sobre as paredes do recipiente? Para saber a pressão, basta eu usar essa fórmula aqui e passar a volume dividindo. Então, aqui vai ficar nRT dividido pelo volume. Ora, o N é 4, o R é 8,31 e o T, que é temperatura, é 300. E o volume, se você observar, ó, o volume é dado na questão, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, aqui, fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar 5 vezes 10 elevado a 5, tá? Aproximadamente. E se eu transformar isso em Pascal, de Pascal para atmosfera, é só dividir por 10 elevado a 5. Observe que aqui é uma aproximação, então, se você colocar o valor exato, não tem problema não. Desde que tome cuidado na hora do cálculo, tá? Então, o cálculo aqui, gente... Oi. Tem problema se usar aquela outra fórmula de pressão em vez dessa? Tem, por quê? Porque para essa questão aqui, você tem que observar que você tem o volume e tem a temperatura. Se você usa, por exemplo, essa fórmula aqui da pressão, ó, essa que nós estávamos utilizando aqui para resolver explicar toda aquela questão lá difícil, né? Passamos aqui a aula toda falando sobre ela só. Se você usar essa fórmula aqui, ó, 1/3 do número de mols vezes sobre volume e a velocidade das moléculas ao quadrado, qual que é o problema de usar essa? É porque você não sabe a velocidade das moléculas, tá? Então não faria sentido você usar ela aqui, nesse exemplo, tá? É claro que se, por exemplo, tivesse aqui, letra C, calcule a velocidade das moléculas, você poderia usar essas informações, inclusive da pressão que você encontrou aqui, para calcular a velocidade das moléculas. Entendeu? Ok, entendi. Certo. Então, item C. Qual é a energia cinética média de translação das moléculas? Observe que é energia e não velocidade, tá? Lembre-se, energia cinética é o quê? 3 sobre... Para cá, né? Para esse exemplo aqui, é 3 sobre 2 vezes a constante, vezes a temperatura. Ora, o 3 está aqui, ó, o 2 está aqui. A constante é 1,38 vezes 10 a menos 23. Vamos procurar ela aqui, que ela não foi dada aqui para a gente, né? Vamos ver como que foi calculada. A constante K, ela é indicada aqui para a gente, ó. Deu K... Constante K é R sobre N0. Então, vai ser a constante universal dos gases sobre o número de Avogadros, no caso aqui do hidrogênio. Então, você teria que dividir aqui esse valor aqui, ó, R, que é 8,32, que ele usou aqui, ó, 8,31. Pegar a calculadora. Vou abrir outra coisa aqui. Então, a calculadora aqui. Vai ter que dividir 8,31 pelo número do Avogadro. No caso, o número do Avogadro aqui de hidrogênio, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aí eu vou colocar um parênteses aqui e outro parênteses aqui, só para que a calculadora entenda que essa é a operação. Que no caso deu aproximadamente 0 aqui.
Ah, tá. Aqui é menos 23. Pronto. Vai dar 1,38 vezes 10 elevado a 23, que é mais ou menos aqui, isso daqui que está sendo informado para a gente. Bom, por que deu negativo aqui, eu não entendi. Mas vamos lá. Aí você multiplica por 300 e divide por 2. 300 é a temperatura, e aí encontra o valor da energia em joule. Daqui a pouco eu vejo por que deu esse valorzinho aqui negativo. Deixa eu ver aqui. Vou colocar mais um parênteses aqui para. Também não é isso, não. Depois eu vejo aqui por que está dando um valor negativo aqui, ou positivo aqui, e aqui está dando negativo, tá, gente? Então, pessoal, é só substituir e fazer multiplicação. Então, para anotar aí, para a gente finalizar, né? Anotando aí, o K, a constante K, ele vai ser a constante R sobre o número do Avogadro. Então, isso aqui é a constante universal dos gases. E essa aqui é o Avogadro. Não sei nem mais como é que se escreve Avogadro aqui. Ó. Não sei nem pronunciar, na verdade, essa palavra direito. De tão ruim que é essa palavra. Então, simplesmente é só a gente substituir e fazer os cálculos, tá, gente? Aí na letra dele pede para calcular a energia cinética média total das partículas, então tem que calcular pelo número de partículas, tá? Então tem que ter cuidado, ó, porque aqui, ó, é de uma única partícula e aqui de todas elas, então é diferente as perguntas. E aqui calcular qual o valor da velocidade média de suas partículas. Bom, aí a gente poderia usar aquela forma anterior, mas tem uma coisa interessante que a gente pode utilizar, tá? Quando a gente viu no início do ano, nós estudamos que energia cinética, não sei se vocês lembram, mas energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então é só usar essa fórmula para encontrar a velocidade média, já que a energia cinética foi encontrada no item anterior e isolar a variável, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bom, pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. Eu sei que é muita coisa, muita informação, mas eu peço para vocês para lerem, tentarem fazer as atividades, mandarem as dúvidas, tá bom? E aí eu vou estar auxiliando vocês no que for possível dentro dos conformes. Façam as atividades, não deixem de fazê-las, tá? De enviá-las, porque a gente já está numa situação ruim e seria pior ainda se você ficar de pressão, ter que ficar fazendo prova a mais, prova extra, essas coisas, ou atividades extras para poder cumprir valores. Então, vamos tentar fazer as atividades direitinho, fazer as informações básicas aí que eu estou mandando no Classroom, tá sempre prestando atenção, para a gente tentar ter digamos assim, um bom rendimento, né? Apesar de tudo isso que tem acontecido aí no nosso país, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vamos para as atividades. Eu vou escolher algumas atividades e vou pedir para vocês fazerem, tá? Quem não terminou ainda as atividades lá no Classroom, tentem terminá-las, fazê-las direitinho. E aí... Ô, professor, o senhor Sim. não vai fazer chamada? Ou... Sim, vou sim, valeu, Guilherme. Obrigado por lembrar, que eu já ia esquecer. Opa. Muito obrigado aí, porque você esqueceu da chamada. Depois eu vou ter que estar vendo o vídeo para poder ver quem que estava online na aula. Aí já... Vamos lá, então. Amanda. Monique. Anabel. Bárbara. Brenda. Aqui. Enzo. Presente. Fernanda. Oi. Gabriel. Juliano. Opa.
Guilherme, Eu. Guilherme, Eu, presente. Heitor. Presente. Aí você responde assim, ó, Heitor, entendeu? Não deu pra entender, não. Isabelle não vem, né? Essa não vem nunca. João Arthur. João Arthur saiu, né? João Fernando. João Pedro. Presente. Larissa. Leandra. Presente. Luana. Presente. Lucas, Narita. Lucas Villalva. O Lucas deve ter saído pra... Marco. Presente. Maria Eduarda. Presente. Marília. Matheus. Presente. Aí o Pedro não vem. Aí Raíssa e Renan. Presente. O professor, Então, você tá no estilo assim, hein? Que estilo, pô? O cabelo novo. Ah, já faz tempo já. Fiz até retocar esse cabelo, né? Eu tô vendo agora, tá Tira o chamando mais aparelho, atenção tira o agora. aparelho. Tirei pra ele aí, ó. O senhor vai trabalhar na novela do Cantia já, hein? Bom, o Enzo falou pra mim que era pra eu ter... Era pra eu ter deixado pra Agora pintar que quando eu poder, tivesse 1.000 agora que inscritos, poder, seu né? cabelo tá azul, professor. Bom, então... Ah, deixa eu mostrar aqui um trenzinho, tá, gente? Tchau pra vocês, viu? Até a próxima. Fiquem aí com o trenzinho da alegria. E até a próxima aula, viu? Falou, pessoal. Falou, professor. Falou. Até. Falou, professor. Falei. Tchau. Tchau.